Acontece. Então o que acontece? Então, recapitulando o que eu falei para vocês, que a câmera estava desligada. Todo o trabalho na casa espírita continua sendo feito pela espiritualidade. Não é necessário uma imposição de mãos, não é necessário o trabalho ali dentro da câmara de passe, porque tudo que tem que ser feito dentro da casa é feito na hora que você entrou ali, o tempo que você ficou aqui, o tempo que você ouviu essa palestra, o tempo que você orou, o tempo que todo mundo vibrou positivamente, a espiritualidade já está agindo. A gente precisa recobrar um conhecimento do passado, que é o quê? É acreditar naquilo que os meus olhos não veem, mas o meu coração sente. Então a gente vê muitos espíritos, infelizmente, se afastando das casas, porque não vê o passista, não entra na câmara, achando que isso diminui o trabalho. E não é isso, muito pelo contrário. O trabalho continua, ele continua agindo, continua agindo, continua funcionando do mesmo jeito. Então é só um breve comentário para que você não quer assistir esse vídeo, por isso que eu estou gravando, porque muitas vezes a pessoa não vem na casa porque não tem essa informação. Então pode vir, as casas estão, todo mundo aqui dentro está com máscara, tem álcool gel, tem distanciamento, tem tudo certinho. A gente continua seguindo todos os roteiros de saúde, de cuidados, tá bom? Mas, mesmo que não tenha passe, mesmo que não tenha passista, ele continua sendo feito o trabalho. Isso pondo para vocês, nós vamos entrar no tema. Inimigos desencarnados. Os nossos inimigos desencarnados são os mesmos que a gente tem quando estão encarnados. Porque, infelizmente, o fato de eu desencarnar, de eu falecer, de eu morrer, de fazer a passagem, de eu digestivo, se quiser, não acaba, muitas vezes, nem com o ódio e nem com o amor que eu sinto por alguém. Mas ele aumenta, ele é potencializado pela falta do corpo físico, que é o caso do amor, mas também do ódio, infelizmente. E o que é o ódio? O ódio é a ignorância desse bem. O ódio são vários princípios, milindres, arrogância, prepotência, vaidade, que são o quê? Muitas vezes, vamos pegar um exemplo clássico, que é o próprio Divaldo e o Máscara de Ferro, que em outra encarnação, junto com o Divaldo, eram ambos padres, monges na França, e fizeram um acordo, um acordo contra a igreja, um acordo contra várias coisas. O Divaldo reencarna com uma missão grandiosa que ele exerce até hoje, e esse ser espiritual, um inimigo desencarnado, o persegue por mais de 30 anos. Mesmo o Divaldo fazendo tudo bem que fazia, mesmo o Divaldo tendo a vida reta que tinha, isso não nos livra dos nossos inimigos. Por quê? Porque a pessoa só é inimigo nosso por causa de um compromisso firmado com a gente que não foi respeitado. Olha só como isso é importante. Quando eu firmo um compromisso com a gente, com a pessoa, quando eu entro em contato com ela e falo, a partir de hoje nós estaremos juntos, teremos um caminho juntos, e você vai e trai aquele compromisso, você vai e causa dano àquele compromisso. Você tem uma ligação, você fez um compromisso de consciência, você fez um compromisso sabendo o que você estava falando, e isso vai gerar no outro o quê? Um fato, ele fica desiludido, ele fica revoltado, e essa ligação, ela permanece. Mas eu vou ser bonzinho, vou ser legal, vou ser bacana. Enquanto você não resgatar aquele compromisso que tem com o outro, essa inimizade continua. E esse resgate se chama perdão, de ambos os lados. Quando você fala assim, mas não tem nada a ver com isso, que há 300, 400 anos atrás, ele está assim porque ele quer. Não é assim. Porque você também tem um vínculo, você também cria uma situação. Então é preciso exercer o perdão, exercer a compreensão. E a gente vê o próprio Divaldo contando que só quando ele resgata a mãe daquele ser que o perseguia, ele não abandonou o ódio, mas deu uma trégua. E depois de muito e muito tempo, aquilo foi diminuindo. Então a gente tem o hábito de muitas vezes ficar magoado, melindrado, com as pessoas, e acha que isso não tem consequência nenhuma. Então quanto mais ódio, quanto mais milímetros eu crio na minha vida, quanto mais desavenças eu crio na minha vida, maiores serão meus inimigos na espiritualidade.
E afinal, o que é um inimigo? O inimigo era um amigo seu. Ninguém tem inimigo que não foi amigo um dia. Porque se você não significa nada para mim, você não pode ser meu inimigo. Eu não fiz nada para você, a gente não tinha ligação nenhuma. Não tem tanta gente que faz algumas coisas, você não sabe nem o nome que aquela pessoa é. Não cria um vínculo, não cria um vínculo espiritual, emocional. Por quê? A gente não tinha ligação afetiva nenhuma. Eu não confiava em você, nem você em mim, eu não sabia quem você era, nem você sabia quem eu era. Mas todo inimigo tem uma história. Ou é o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, que a gente retorna na vida terrena e em família para quê? Para resgatar aquelas inimizades do passado. São as pessoas que convivem conosco, que confiam na gente, que confiam no que a gente fala, que confiam no que a gente prega e que a gente desilude aquela pessoa. Ah, mas eu não tenho culpa com o que o outro vai pensar de mim. Tem sim. Como não? Eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou falando. Eu não posso falar de uma maneira aleatória, descuidada, porque eu tenho aqui dentro, não só vocês, tem ela que na criança, né? Tem pessoas que não conhecem muito bem a doutrina, e tem um monte de desencarnado que está aqui para entender o que está acontecendo. Então, cada vez que eu abro a boca, que eu falo alguma coisa, que eu tenho algum gesto, eu crio um compromisso, eu crio um vínculo com quem está me ouvindo. E quando ele vê que eu estou fazendo totalmente contrário daquilo que eu falei, aquilo vira ódio, vira desilusão, vira raiva. E isso permanece nas existências. Então eu preciso aprender a perdoar e pedir perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Peça perdão do mesmo jeito. Ah, mas a culpa é dele. Vai e pede perdão do mesmo jeito. Não importa. O importante é você cortar esse vínculo. Cortar essa energia negativa que você criou com a outra pessoa. E acima de tudo, sabe qual é o nosso maior inimigo, tanto encarnado quanto desencarnado? É a nossa consciência. Porque dela a gente não foge nunca. E quando eu volto para a espiritualidade, a minha consciência me mostra tudo aquilo de bom e ruim que eu fiz. Tudo de certo e errado que eu fiz. Então, se eu não aprender a ser amigo de mim mesmo, não vai ser na espiritualidade que vou ter paz. Eu tenho que aprender a todo dia a pedir desculpa, a pedir perdão, a perdoar e a compreender, mesmo que eu não compreenda, porque isso vai me livrar de muitos problemas no futuro. E muitas vezes a gente cria inimizade por não dar atenção aos outros, por não perceber os outros. Por isso que o Espiritismo fala tanto, né, de ação e reação. Para toda ação há uma reação. Por quê? Porque cada coisa que eu faço é uma reação positiva ou negativa. E isso vai gerar inimizade. Tanto é que qual é o maior tratamento que o Centro Espírita faz? Qual é o maior tratamento que as pessoas procuram na casa espírita? Desobsessão. Me livrar daqueles que estão me perseguindo. Só que eu esqueço que a desobsessão é um laço mental entre eu e aquele outro. E nós criamos esse vínculo. E nós fazemos coisas que nos ligam a ele. Porque se eu estiver fazendo coisa legal e bacana, ele não me acha tão fácil. Mas na hora que eu caí, na hora que eu comecei a fazer as mesmas coisas, olha de perto. A grande maioria que entra naquela porta ali, ele vem para desobsessão. Ele quer se livrar dessa energia, desse pensamento, desses espíritos que estão atrás dele. Né? E quantas vezes o obsessor fui eu? Eu sou obsessor do meu filho, eu sou obsessor da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Tem gente que quando desencarna é um alívio tão grande. Né? É um alívio tão grande. Tem gente que até segura a cadeira, eu já vi isso infelizmente. Agora eu estou livre. Ela não sabe que agora ela vai ter que enfrentar aquele ser por muito tempo. Então eu tenho que estar muito atento ao meu comportamento, à minha atitude, em todos os momentos. Se eu quero criar, né, e aprender, aí a gente vai entrar um pouco nessa questão do dia de finados, que a gente está falando tanto, né? Para as pessoas que não têm essa compreensão espiritual, é um dia de eu pedir perdão, é um dia de eu lembrar, é um dia de eu me arrepender de muita coisa que eu falei para aquele ser que já se foi. É um dia que a dor aperta, né? Que as lembranças vêm,
que é a oportunidade que as pessoas têm de falar: me perdoa, me desculpa, que falta que você faz, que saudade que eu tenho de você. E ao mesmo tempo, né, porque o dia de finados, esse dia dos mortos, ele é muito antigo, ele vem bem antes aí de Jesus, bem antes de Cristo, é muito antigo. Porque é também uma lembrança de que nós somos seres imortais. E nós continuamos vivendo. Essa comemoração do Dia dos Mortos, ela vem da Europa, vem desde lá do século IV, V antes de Cristo, muito antes ainda, né? E isso vem em todas as culturas, existe esse dia, praticamente em todas as culturas, esse dia onde as pessoas, vamos dizer assim, relembram os seus entes que se foram embora. Para nós, no Espíritas, né, todos os dias é dia de lembrar aqueles seres que se foram. E a gente se lembra deles na hora que faz as nossas preces, na hora que a gente faz o nosso evangelho, na hora que a gente vibra de maneira positiva, faz orações. Não esqueça que a obsessão existe também mental. Muitas vezes ele desencarnou e a gente está aqui obsediando ele lá. Chorando, lamentando, não deixando ele progredir, não deixando ele se elevar. Eu preciso tomar muito cuidado com as minhas atitudes. Isso vai gerar em mim inimigos, vai gerar em mim controvérsias, vários problemas que muitas vezes a gente não se dá conta do nosso comportamento e da nossa atitude, né? Então eu preciso aprender isso daí. O Espiritismo, ele é muito didático, né? Ele é muito claro. É que a gente muitas vezes não quer, né, entender aquilo, porque na hora que eu entendo aquilo eu tenho que assumir que eu sou o errado também. Cuidado se você acha que você nunca fez coisa errada na vida. É sinal que a coisa está feia para você. Cuidado se você achar que só os outros têm que pedir perdão para você. Alguma coisa está errada. Eu preciso entender que como ser humano eu acerto e eu erro. Faz parte do processo de aprendizado. Como é que eu diminuo esses inimigos da espiritualidade? Eu diminuo como o Divaldo fez, trabalhando, fazendo evangelho, trabalhando pelos outros, ajudando pelos outros, acolhendo, porque ele acolheu uma criança totalmente perdida, abandonada, que ele conseguiu se livrar daquela perseguição. E vamos lembrar do André Luiz. O André Luiz era um homem que antes de encarnado não orava, bebia pra caramba, era noitada, era um monte de coisa, e a única pessoa que assistiu, viu o livro, assistiu, lembra? A única pessoa que um dia lembrou dele foi aquele que ele mais abandonou. Porque nem a família se lembrava dele, né? A gente percebe no livro que quando ele retorna, a família praticamente não se lembrava dele. Tanto que a filha menor quase não sabia nada dele. Por quê? A atitude e o comportamento dele era muito semelhante a de quem? A do pai, né? Que a mãe mais elevada teve tanto trabalho para resgatar do umbral. Olha só quantos inimigos espirituais o André Luiz e o pai dele criou nesse período todo. Quantas pessoas que foram procurar o André Luiz ainda como médico e ele virou a cara, não ajudou. Então ele foi criando essas inimizades. Por isso esse tempo todo no umbral. Por isso esse monte de sofrimento. O meu inimigo está lá no umbral e o inimigo dele está aqui na terra. Porque nós dois criamos o conflito. Para esse conflito terminar, precisa dos dois sentar e resgatar isso. Aí eu resgato com o meu filho, eu resgato com a minha filha, eu resgato no trabalho que eu tenho, eu resgato na vida que eu estou passando. O que nós estamos passando hoje? É um resgate. É um resgate, qual resgate? Né? De respeito para com o outro. Quem está num processo tão egoísta, tão só olhando só para o nosso umbigo, que a gente esqueceu que os outros fazem falta. Eu tenho alguns programas de televisão que você vê essas pessoas comprando casas, né? E fala assim, tem vizinho? Eu não quero vizinho. Ah, tem gente perto, eu não quero gente perto. Hoje você vê como faz falta ter gente perto de você. Hoje você percebe o quanto faz falta ouvir uma palavra amiga. Muitos questionam a questão da internet, né? A questão do que a gente está fazendo aqui agora. Mas também a gente precisa entender o seguinte, o espírita precisa entender isso. Outros segmentos já entenderam. A minha voz não pode ficar restrita a uma sala.
Tem muita gente precisando e que não tem condição de estar aqui. Tem muita gente que tem proibição de religião. Tem países que não permitem você ter religião. Você vá no templo, você vá, sabe, pregar aquilo que você precisa. A nossa voz hoje está no mundo através da internet. E a gente precisa usar essa ferramenta de maneira sábia, de maneira justa, levando para os outros coisas boas. E o espírita precisa entender isso. Nós somos 3 milhões de espíritas no Brasil e 27 milhões de pessoas simpatizantes. Que raio é esse de simpatizante? Ou você é ou não é? Né? São 30 milhões de pessoas que acreditam em reencarnação, né? E só 3 que se dizem espíritas. E esses 27? Porque vivem em lares que não aceitam o espiritismo, não aceitam a encarnação. São mulheres que vivem em lares que o marido não permite que ela saia, e a gente conhece muitos casos disso. São lares onde tem filhos que não podem. E a nossa palavra, aquilo que ele está falando, é enviado hoje pela internet. Olha a quantidade hoje na internet de gente fazendo evangelho no lar, tratamento espiritual, tratamento à distância. Qualquer horário que você entrar no Facebook ou entrar no Instagram, tem um evangelho sendo feito. Tem um tratamento espiritual sendo feito. Tem alguém fazendo alguma palestra. Tem alguém levando o evangelho em algum local. E é essa a nossa missão. É assim que a gente resgata os nossos inimigos e transforma eles em amigos. É utilizando essas ferramentas. É utilizando o que a gente tem hoje. E se você que está me ouvindo na sua casa, saber que é muito bom sim vir na casa espírita. Né? A gente sente a vibração, a gente sente a presença. Mas por que você não transforma a sua casa num lar espírita? Vamos transformar a nossa casa, o nosso lar num lar espírita. O que é um lar espírita? Não é um lar que acredita em Kardec, não é um lar que acredita em reencarnação, não. É um lar que respeita. É um lar que tem dignidade. É um lar que tem amor, que tem carinho, que tem afetividade, né? Que respeita a opinião do outro, que respeita o espaço do outro, que compreende o outro na sua totalidade. Esse é um lar espírita. E é isso que a gente pode fazer. Uns dias atrás, eu faço, desde que começou esse processo, toda quinta-feira eu faço o evangelho na minha casa, eu faço online. A maioria das pessoas que me assistem não são espíritas. São evangélicos, são católicos, são de outros segmentos. Né? Então, quando você faz isso daí, você não está fazendo só para um segmento, você está fazendo para um todo. E olha só a responsabilidade que a gente tem. E é nesse processo que a gente vai diminuindo os nossos inimigos e vai fazendo amigos. A gente tem que aprender a fazer amigos durante a vida. Né? Sabe o que o De Luca fala naquela palestra dele? Né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. A gente está muito querendo ter razão, ser dono da razão. Não. Todo mundo, dentro do seu ponto de vista, tem razão. Legal, bacana. Eu não preciso discutir, eu não preciso tentar convencê-lo. Pelo contrário, eu tenho que acolher. Porque em algum momento eu nem vou precisar disso. E é essa a mensagem que a gente tem que levar. É isso que esse período de finados, esse período que as pessoas estão na sua... E principalmente, vamos lembrar disso, né? Esse ano, infelizmente, muitas pessoas não puderam fazer o velório. Não puderam se despedir. E a gente sabe a falta que isso faz. Inclusive entre os espíritos. Eu conheço muito espírito que fala para mim, se eu tivesse um pouquinho mais de consciência, eu tinha ido no velório da minha mãe e olhado ela pela última vez. E hoje sente falta. Ah, então ele não é espírita? Não, ele é humano. Ele tem sentimento e emoção. E o sentimento cobra. E muitas pessoas não tiveram essa oportunidade esse ano. Pais, mães, filhos. A dor é maior. E aí a nossa responsabilidade é maior. Porque é um período que a gente precisa estar vibrando muito. Né? A gente tem que estar orando muito. Para quê? Para que essa família que ficou e esse parente que se foi receba da espiritualidade, receba de nós carinho. E não a gente ficar censurando ou criticando. Que é outra maneira que a gente tem de criar inimigos. Todo mundo tem razão.
mesmo que não tenha. E só para encerrar essa pequena conversa, tem gente que fala assim, né? Com o advento da internet, agora todo mundo acha que pode falar alguma coisa, todo mundo acha que tem opinião. Essa pessoa que falou isso mostra a arrogância e a prepotência dela, porque todo mundo tem opinião sim, todo mundo tem direito de falar assim, todo mundo tem direito de acreditar no que bem entender. E nós, como espíritas, nós que sabemos o processo evolutivo, e nós que sabemos que a espiritualidade não é espírita, né? Isso já muita gente sabe disso. Nós temos que ser o grupo que mais luta para que as pessoas tenham o direito de ser quem são, né? De acreditar no que acreditam, porque aí eles vão crescer, nós vamos crescer, eles vão evoluir, nós vamos evoluir, e as nossas inimizades vão diminuir. Esse é o momento de reflexão, esse é o momento de a gente olhar um para o outro, né? E entender a dor e o sofrimento do outro, e às vezes só ficar do lado, só segurar a mão, né? E deixar que o outro fale o que o outro está sentindo. Esse é o nosso trabalho, né? E é isso que a gente está fazendo hoje. Então, eu fiz esse breve, assim, essa síntese desse capítulo, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Ele é extenso, ele é muito bacana, ele tem muitas explicações, mas o teor dele é a gente se reconciliar. Não é cultivar a inimizade, é reconciliar. É voltar a entender, me perdoa, me desculpa, dá um abraço, vamos seguir em frente, né? Porque é isso que a gente precisa nesse momento, onde todos nós estamos na mesma situação. É manter a calma, a fé, a tranquilidade e a esperança em Deus. Seja o nome que você que estiver ouvindo dê a Deus, né? Mas que Ele cultive no seu coração o sentimento de amizade. E assim você vai ter muitos menos inimigos aqui e lá. Bom, eu agradeço pela atenção. Vamos fazer a prece final agora? Não, pode fazer. Então, vamos fazer a prece final? Pode chamar de vocês. Então vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos à espiritualidade maior e vamos imaginar, visualizar um grande manto de luz indo na casa de todos aqueles que nesse momento estão sofrendo, estão chorando, estão sentindo falta de um filho, de uma filha, de um pai ou de uma mãe. Que eles possam receber o abraço fraterno de Cristo, da espiritualidade, sabendo que seus entes queridos foram amparados, cuidados, estão se restabelecendo. Que tenham força, que tenham coragem para seguir em frente e vencer toda a adversidade, todas as dores que por um acaso cheguem em seus corações. Eleve seu pensamento sempre que isso acontecer. Visualize a imagem de Jesus, a imagem daquele ser que você mais acredita, que ele possa trazer no seu coração paz, tranquilidade, força para seguir em frente. É nesse momento que nós crescemos, evoluímos, é através da dor, é através dessas máculas do corpo que o espírito se purifica, melhora e se cura. Talvez seja difícil compreender isso, mas as dores são necessárias para a evolução humana e espiritual. É através da diversidade que encontramos o nosso caminho, que encontramos o nosso rumo e propósito de existência. É através desses momentos difíceis que nos conscientizamos do nosso tamanho perante a espiritualidade. Nos tornamos humildes, nos tornamos simples novamente. A arrogância cai para o chão, a prepotência vai embora e o que sobra é o que tem no nosso coração e nas nossas emoções. É o amor, o carinho, a fraternidade e o auxílio ao próximo. Que Deus, em todos os momentos, esteja sempre te abençoando, sempre te guiando, e que nunca falte em seu coração a esperança ou o amor de dias melhores.
porque Deus não quer o mal de nenhum filho. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, mas Ele permite que nós cresçamos, Ele permite que sintamos a dor, para que nós possamos ser fortes, para que possamos ser melhores do que fomos ontem, e que a gente possa entender que é através do processo evolutivo que nos aproximamos do Pai, que é ajudando os nossos irmãos, que é amparando aqueles que estão caídos, que nos elevamos e que nos tornamos seres melhores. E que os valores que hoje estipulamos como verdadeiros e sinceros são meras ilusões perante ao reino de Deus, que é feito de caridade, amor, fraternidade, respeito e evolução sempre. Que Jesus abençoe a você e a todos do seu lar. Que assim seja. Agradecemos.